Saudações IFRN Campus Santa Cruz, toda trilogia chega ao fim e chegamos à trilogia final de energia mecânica. Enquanto eu tomo meu cafezinho, vamos curtir os objetivos da nossa última aula de energia mecânica. Continuamos a definir e aplicar o conceito de energia mecânica em situações problemas. E agora nós vamos relacionar os conceitos da conservação da energia mecânica a forças dissipativas e principalmente a trajetórias circulares nessa parte 3. E começamos com uma questão extraordinária da Pontífica Universidade Católica lá em Campinas, São Paulo. Um carrinho de montanha-russa parte do repouso do ponto A e percorre a pista sem atrito, esquematizada a seguir. Então ele sai do ponto A, desceu e subiu até um ponto B que está a 3 metros de altura do solo. Carlo, qual é a máxima altura que ele foi solto lá do ponto A em metros para que o carrinho passe pelo ponto B, cujo raio de curvatura é 10 metros, sem perder contato com a pista? Você já viu nas aulas 18 e 19 que sem perder contato significa limite da iminência de perder contato. Então a normal é zero. E é exatamente assim que a gente vai começar a questão. Nessa condição de iminência de movimento ou iminência de perder contato, essa normal que está atuando sobre o carrinho no ponto B vai ser zero. As forças que atuam sobre ele, você já viu nas aulas 18 e 19, é o peso e a normal. E o detalhe muito interessante nessa questão é que a pontífica poderia ter mostrado esse círculo aqui de raio 10 metros. Apesar da altura ser 3, essa curvatura ela faz parte de um círculo imaginário de raio 10. Interessante, Carlos. Aplicando agora a segunda lei de Newton ao ponto B de bola, peso menos normal é resultante centrípeta. Mas como vimos, iminência de perder contato no ponto B, que significaria a velocidade máxima que ele vai ter em B, normal é zero. Então eu vou dizer que o peso é igual a resultante centrípeta. Peso é massa vezes gravidade e resultante centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta, que é VB ao quadrado sobre R. Cortando massa com massa, VB ao quadrado é GR. Nós já, inclusive, vimos que essa é a fórmula da velocidade máxima ou mínima na iminência de perder contato. Máxima, quando a normal está para cima, é uma lombada. Mínima, quando a normal é para baixo, por exemplo, o loop e o globo da morte. Então, VB ao quadrado será a gravidade, que é 10, e o raio, que é 10. VB ao quadrado é 100. Como a gente já viu na aula anterior, questões que envolvem resultante centrípeta e energia mecânica, é sempre bom deixar VB ao quadrado. VB ao quadrado é 100. Se eu quisesse saber a velocidade de fato no ponto B, é só fazer a raiz de 100, que é 10. Pronto. Com essa VB ao quadrado, que é 100, é só fazer agora a energia mecânica em A igual a energia mecânica em B para determinar a altura do ponto A. Então preste atenção. Quando você pega uma questão que ele impõe uma condição, qual é a condição? Qual a altura máxima do ponto A para que ele esteja na iminência de perder contato em B? Aí você começa pela resultante centrípeta. Como não tem gravidade, o nível de referência vamos tomar no solo, né? Que é bem interessante fazer isso, porque eu já fico com a altura de B3 e a altura em AH, que é o que eu quero, e lá vou eu. Energia mecânica em A de amor é igual a energia mecânica em B de bola. A energia mecânica em A é a cinética mais potencial. Só que no ponto A ele saiu do repouso. Se saiu do repouso, a cinética em A é zero. Existe potencial em A porque tem altura. Existe cinética em B, sim, está aqui a velocidade. E existe altura em B, está aqui a potencial. Então, substituindo a energia potencial de A por mg, altura do ponto A, cinética de B por mvb ao quadrado sobre 2 e potencial de B por mg, altura de B. M é um fator comum a todos os membros, eu vou cortar o M de todos os membros. E agora a gravidade é 10, a altura em A é H, que é o que eu quero.
VB ao quadrado, eu não preciso de VB, eu preciso dele ao quadrado. E a gente já viu que é 100, né? Porque 10 ao quadrado é 100, tá aqui. A gravidade é 10 e a altura de B é 3, que é a altura em relação ao nível de referência. 10H é igual, 100 dividido por 2 é 50. 10 vezes 3 é 30. Então, 10H é igual a 80. H é igual a 80 sobre 10. Ou seja, a altura máxima para que ele não perca contato em B, esteja na iminência de perda de contato em B, será 8 metros. Então, tá aí. Ai, Carlão, chega de um friozinho na barriga, letra B. Marque aí, viu, gente? Questão extraordinária. Oxi! E agora eu sou o rei do brega, é? Essa galera é fantástica. Questão de Londrina, no Paraná. Impulsiona-se um carrinho como indicado na figura a seguir, fazendo-o subir por um trilho circular de raio R num plano vertical. Tá aí o carrinho, alguém lançou ele aqui e ele vai fazer esse looping que tem um raio R. Desprezando qualquer atrito, mais uma vez a energia mecânica se conserva. E sendo G a aceleração da gravidade, a menor velocidade V0 com que deve-se impulsionar o carrinho para que ele percorra totalmente o trilho é igualzinho ao globo da morte, ele tem que chegar aqui com a velocidade mínima para não cair. A única condição dele conseguir passar por esse ponto é que existe uma velocidade mínima aqui. Vamos começar mais uma vez pela centrípeta. Então, para que ele consiga percorrer o loop mostrado, sabemos que no ponto mais alto, que eu vou chamar de C, tem a normal e o peso para baixo. É necessário que ele esteja na iminência de cair aqui, para que eu possa calcular a velocidade lá embaixo. Então, fazendo normal igual a zero aqui, 0 mais P é igual a resultante centrípeta. O peso é massa vezes gravidade. A resultante centrípeta é mvc ao quadrado sobre R. Cortando M com M, passando R para lá, VC ao quadrado é GR. Como eu disse, deixamos essa informação ao quadrado. Mais uma vez, usamos o valor da velocidade ao quadrado, porque a menor velocidade embaixo corresponde à iminência de perder contato em C. Guardamos essa informação e agora vamos aplicar mais uma vez energia mecânica no ponto C, lá em cima, é igual a energia mecânica em A. No ponto C temos cinética mais potencial, assim como no ponto A, cinética mais potencial. Só que lá embaixo, a altura é zero, potencial é zero, eu cortei. A energia cinética lá em C é mvc ao quadrado sobre 2. E a potencial em C, cuidado. A altura do ponto C, gente, é o diâmetro. É raio mais raio, ou seja, 2R. E no ponto A, mv ao quadrado sobre 2. Então, ficamos aqui m vezes. Quem é VC ao quadrado? Atenção, hein, gente? Substituir VC ao quadrado por GR. Cadê, ó? VC ao quadrado é GR. Substituir aqui, ó. No lugar de VC ao quadrado, eu botei GR. MGR sobre 2. Mais esse 2 aqui eu passo para frente, fica 2mgr. M, a velocidade em A é a que ele quer. V0 ao quadrado sobre 2. Tirando o mínimo geral, que é 2. 2 por 2 dá 1 vezes mgr, mais 2 por 1 é 2 vezes 2 mgr, 4 mgr. 2 por 2 é 1 vezes mv0 ao quadrado. Esse 2 eu posso tirar porque eu tirei o mínimo de ponta a ponta. Cortando agora as massas, GR com 4GR é 5GR. Então, a velocidade mínima lá embaixo é a raiz de 5GR. Que questão maravilhosa, letra E. Carlos, gostei muito, viu? E já tô animada demais, Carlão! E aí, gente, vem uma questão desafiante lá de São Paulo. Unifesp. Que questão boa, hein, gente? Um dos brinquedos prediletos de crianças no verão é o toboágua. Eita! A emoção do brinquedo está associada à grande velocidade atingida durante a descida. Uma vez que o atrito pode ser desprezado devido à presença da água em todo o percurso do brinquedo, bem como a existência das curvas fechadas na horizontal,
de forma que a criança percorra esses trechos encostadas na parede lateral que está na vertical do toboágua. Que danado ele quer nessa questão, Carlos. Sabendo que a criança que tem massa de 36 kg parte do repouso lá de cima, de uma altura de 6 metros lá em cima, acima da base do toboágua, que está colocado à beira de uma piscina, que de antemão já vou dizer que eu vou colocar o nível 0 lá. É uma questão discursiva, deu a gravidade que é 10, e na letra A ele pede qual o valor da força que a parede faz na criança. Não, cara, está pedindo a força normal. Gente, a força normal é uma força de contato, então ele quer a força que a parede faz na criança. Pela parede lateral do toboágua, no ponto indicado na figura, ou seja, a 2 metros de altura da piscina. Onde o raio de curvatura dessa curva é de 80 centímetros. Então, com muita calma, vamos lá. Letra B. A força dissipativa média exercida pela água da piscina, necessária para fazer a criança parar ao atingir 1,5 m de profundidade, considerando que a criança entra na água da piscina com uma velocidade na vertical aproximadamente de 10,9 metros por segundo. Despreze-se nesse cálculo a perda de energia mecânica no impacto da criança com a água da piscina. A questão é longa, precisamos ter um pouco de paciência. Para que eu possa calcular a letra A, que é a força que a parede exerce sobre a criança a 2 metros de altura, eu preciso, gente, conhecer a velocidade da criança neste ponto aqui. Então, eu fiz um esquema aqui, ó. No ponto A, que é o ponto que ela partiu, a velocidade é 0 numa altura de 6 metros. E eu quero saber qual é a velocidade da criança em B. Observe que, como ele disse que a parede faz uma força vertical, essa normal aponta para o centro. Ela é uma centrípeta. Mas antes disso, vamos calcular logo a velocidade da criança no ponto B. Ele impõe uma condição que não existe atritos entre A e B. Ele diz isso no enunciado da questão. Energia mecânica em B, que é onde eu quero saber a velocidade da criança, é igual a energia mecânica em A. No ponto B, eu tenho cinética e potencial, porque tem altura e velocidade. Mas no ponto A, eu não tenho a cinética. Ela é 0, porque partiu do repouso. Então, no ponto B, mvb ao quadrado sobre 2, potencial em B, mghb, e no ponto A, mg, altura de A. Repetindo a tela e observando que eu posso cortar as massas, eu agora fiquei assim, VB ao quadrado sobre 2 mais GHB é igual a GHA. Carlos, posso cortar a gravidade? Não, ela só está presente em 2 das 3 parcelas. Então agora eu vou substituir a gravidade por 10, a altura em B por 2, a gravidade 10 e a altura em A por 6. Então fazendo a continha, VB ao quadrado sobre 2 mais 20, 10 vezes 2 é 20, é 60. Passa 20 para o outro lado, 60 menos 20. VB ao quadrado sobre 2 é 40. Passo 2 para o outro lado. VB ao quadrado é 40 vezes 2, que é 80. Mais uma vez, não vou encontrar VB, porque em questões de centrípeta e mecânica, o que interessa é a velocidade ao quadrado. Eu agora tenho condições de entender justamente aquilo que eu falei, né? Ele diz que naquele ponto existe um raio de curvatura de 80 centímetros. Todos vocês sabem que para transformar 80 centímetros para metro, eu divido por 100. Então, isso dá 0,8 metros. Eu agora vou usar a segunda lei de Newton em movimentos circulares. Quando eu tenho uma parede vertical, igualzinha àquela questão do rotor na aula 19 de centrípeta, essa normal faz o papel da centrípeta. Então, a resultante centrípeta, que é dado por massa, vezes a aceleração centrípeta, que é B ao quadrado sobre R, é a própria normal. Então, a normal no ponto B é isso aqui. Mas observe, a massa da criança eu tenho que é 36, sua velocidade ao quadrado é 80 e o raio da trajetória circular que corresponde à posição dele é 0,8 em metros. Neste momento eu posso dividir 80 por 0,8, dá 100. 36 vezes 100, está aí o valor da força normal, 3.600 newtons. Questão bem diferente e interessante. Agora tenha muito cuidado na letra B. Na letra B, gente, você não precisa usar energia mecânica.
Ele já disse que a velocidade com que a criança toca a água da piscina é 10,9 metros por segundo. E após 1,5 metro dentro da água, ela vai parar, ficar com velocidade zero. Deixando claro que a altura entre o ponto que ela tocou na água e o ponto que ela para dentro da água é 1,5 metro. Ele quer que você encontre a perda de energia mecânica, desde o ponto de entrada na água C até o ponto que ele para D dado. Então, para calcular a perda de energia mecânica, primeiramente vamos calcular a energia mecânica no ponto C de casa. No ponto C eu tenho velocidade e tenho altura, já que eu estou tomando o nível de referência onde ele parou dentro d'água. Então eu vou ter mvc ao quadrado sobre 2 mais mg a altura de C. Substituindo, a massa da criança é 36, sua velocidade foi dada no enunciado, 10,9 ao quadrado sobre 2, mais massa da criança 36, gravidade 10, altura 1,5. Aqui, gente, é só fazer conta, 10,9 ao quadrado é 118,81. Então, fazendo essa continha, 36 vezes 118,81 por 2, dá 2.138,58. E 36 vezes 10 vezes 1,5, 540. Ao somar os dois, a energia mecânica no ponto C, quando ela está entrando na água, é 2.678,50. No ponto D, a energia mecânica em D terá uma energia potencial zero, porque a altura é no nível de referência, e por incrível que pareça, a energia cinética no ponto D também é zero, porque ele parou. Então, no ponto D, a energia mecânica é zero. Então, a perda de energia mecânica é a diferença entre a energia mecânica final, que é em D, menos a energia mecânica inicial, que é em C. Essa diferença vai dar 0 menos 2.678,50. Portanto, a perda de energia mecânica é negativa porque tem atrito. Tá aí, questão maravilhosa. Mas a gente pode encontrar a força dissipativa média. Ah, Carlos, pode. Como é que a gente acha a força dissipativa média? O trabalho da força de atrito é a energia mecânica final menos inicial. Concorda comigo? Lembra da aula de trabalho da força resultante, a aula 21? Trabalho da força de atrito é a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Bom, o trabalho da força de atrito é dado por força de atrito vezes a distância vezes o cosseno de 180. A criança está descendo, o atrito se opõe, ângulo entre eles 180. Daqui eu tiro que força de atrito vezes a distância, que é 1,5, cosseno de 180 é menos 1, energia mecânica de D menos energia mecânica em C, já sabemos que dá menos 2.678,50, porque a energia mecânica em D é zero e em C é menos 2.678,50. Portanto, menos, né, o menos aqui do cosseno, 1,5 força de atrito é igual a isso aqui. Eu posso simplesmente dividir agora menos 2.678,50 por menos 1,5. Menos por menos é mais. Está aí o valor da força de atrito que age sobre a criança. 1.785,7 joules. Gente, tá aí as duas respostas. A normal vale 3.600 e a força dissipativa média, que é o atrito, tem módulo 1.785,7. Questão típica de concursos militares, tá? E a questão que ainda não apareceu diretamente no Enem e que a gente sempre se pergunta por que não, já que trata do dia a dia. Questão da Unesp. Um praticante de esporte radical, amarrado a uma corda elástica, cai de uma plataforma a partir do repouso, seguindo uma trajetória vertical. A outra extremidade da corda está presa na plataforma. A figura mostra dois gráficos que foram traçados, desprezando-se o atrito do ar em toda a trajetória. O primeiro é o da energia potencial gravitacional, que ele resolveu chamar de U. Poderia chamar de EP. Do praticante, agora preste atenção, em função da distância, y
entre ele e a plataforma, onde o potencial zero foi escolhido em y igual a 30. Carlos, está um pouco confuso o enunciado. Então, vamos observar com bastante cuidado esse gráfico. A energia potencial gravitacional, ela começa valendo 24 quilojoules, ou seja, 24 mil joules, quando ele está a uma certa altura. E chega a zero a 30 metros de distância de onde ele saiu. A energia fica 0 quilojoules. Estranhamente, o gráfico da energia potencial elástica só começa a se manifestar a partir de uma distância de 20 metros de onde ele saiu, até atingir o valor de 24 mil joules a 30 metros do ponto de partida. Questão de altíssima probabilidade de cair, tá certo? Vamos lá. Nesta posição, que é exatamente no y igual a 30 metros, o praticante atinge o maior afastamento da plataforma, quando sua velocidade se reduz momentaneamente a zero. Ele saltou, a corda esticou e ele parou instantaneamente, porque é quando a corda atingiu sua deformação máxima. E o segundo é o gráfico da energia armazenada na corda elástica em função da distância. Os dois gráficos estão aí, o da gravitacional, que é uma reta decrescente, e o da elástica, começando na posição y igual a 20 e indo até 30. Mais uma questão discursiva, ele quer na letra A qual é o peso do praticante e o comprimento inicial L0 da corda quando não está esticada. E na letra B ele quer saber qual é a constante elástica da corda. Questão realmente bastante interessante. Vamos à solução. O desenho esquemático, com muita calma, ele saltou da posição y igual a 0 e ele atinge na posição y igual a 30 metros sua energia potencial zero. Por este motivo, no y igual a 30, sua energia potencial elástica é zero, o meu nível de referência foi colocado no y igual a 30. O que vocês precisam compreender é que quando ele está a 20 metros do ponto de partida, é que começa a ter corda deformada. Por quê? Porque de 0 até 20 não existe energia elástica, então a corda está frouxa. Ela só passa a estar deformada a partir de 20 metros, até 30. Então, em 10 metros é a deformação da corda. Então, a pergunta inicial, o comprimento inicial da corda é 20. Por quê? Porque a corda não deformada é quando não existe energia potencial elástica, tá certo? Com relação ao peso do praticante, é só observar que quando ele está a uma altura de 30 metros do nível de referência, sua energia potencial gravitacional vale 24 mil joules, porque 24 quilojoules é 24 mil joules. Então, 24 mil joules é igual. Massa vezes gravidade é o peso, né? Peso vezes a altura que ele está, 30 metros do nível de referência. Então, 30P igual a 24 mil dividido por 30. O peso do nosso praticante aí é 800 newtons. Questão bastante interessante na sua letra A. A letra B, igualmente interessante, pede para você encontrar a constante elástica da mola. Ora, a mola deformou 10 metros entre 20 e 30. E nesses 10 metros, sua energia elástica aumentou de 0 para 24 quilojoules. Então, a fórmula da energia potencial elástica é Carlão cheiroso ao quadrado dividido por 2. Então, para uma deformação de 10 metros, professor, por que eu não uso 20 nem 30? Porque você vai utilizar, gente, quanto a corda deformou. A corda deformou 10 metros, de 20 para 30. Então, se a energia elástica é 24 mil, né? Quando ela deforma 10 metros, de 20 para 30, 24 mil é igual a K vezes 10 ao quadrado, que é sua deformação, dividido por 2. Esse 2 passa multiplicando 24 mil. 24 mil vezes 2 é 48 mil, K vezes 100. Passo 100 dividindo.
K é 48 mil dividido por 100. Está aí a constante elástica, 480 newtons por metro. Carlos, você tem uma bolinha azul, então você quer um complemento da questão. Quero. E esse complemento da questão, gente, é sobre a energia cinética. Prestem atenção ao que eu vou dizer a vocês. Na nossa aula introdutória 22, eu disse a vocês que quando só existindo energia potencial gravitacional e cinética, só quando existem as duas, quando a gravitacional diminui, a cinética aumenta. Perfeito, cara. Então, de 0 até 20, a energia potencial gravitacional foi diminuindo. E a cinética tem que aumentar, conforme uma reta. Eu queria que você prestasse atenção. Entre 0 e 20, só tem gravitacional e cinética. Se a gravitacional diminui até 0, a cinética vai aumentar de 0 até que valor? Ela não vai até 24, por um motivo muito simples. A energia mecânica total é 24 mil joules. Concorda que é quando ele está saindo aqui? Então, se a energia potencial gravitacional total é 24 mil joules, eu queria saber de vocês o seguinte: quanto equivale a energia potencial gravitacional quando a corda começou a deformar? Ou, em outras palavras, atenção ao detalhe, para y igual a 20, a altura em relação ao nível de referência é 10. De novo, para y igual a 20, a altura em relação ao nível de referência é 10. Então, vamos calcular a energia potencial gravitacional para y igual a 20, porque y é a distância de onde ele saiu, que corresponde a uma altura de 10 em relação ao nível de referência, porque a altura total é 30. Então, calculando a energia potencial gravitacional para y igual a 20 ou h igual a 10, dá 8.000. Então, se a energia potencial gravitacional aqui, no ponto em que y é 20 ou h é 10, é 8, a cinética tem que ser 16, porque 8 com 16 tem que dar 24, que a mecânica é constante. Com relação ao que acontece entre 20 e 30, é só observar o seguinte: como a energia potencial elástica é uma parábola com a concavidade para cima, a cinética tem que se opor com a concavidade para baixo. De fato, quando y é 30, ele para, a velocidade é 0. Então, gente, muita atenção a esse tipo de questão, porque ela já caiu no Enem, um menino brincando de cama elástica, tá certo? Muito interessante isso, né? Quando eu saio do limite da cinética e gravitacional e entrando na elástica, aí a cinética tem que ter uma concavidade para baixo para se opor à elástica que está com a concavidade para cima. Carlos, bastante interessante. Toca um forró para nós aí. Eita, que alegria. Questão de número 29. A figura mostra uma mola ideal de constante elástica 100 N por metro, com extremidade fixa numa parede e a outra encostada a um bloco de massa 5 kg, apoiado sobre uma superfície plana e horizontal. Muito bem. A gravidade foi dada, que é 10 aí na questão. O coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície são iguais, respectivamente. O estático 0,5 e o cinético ou dinâmico 0,4. Letra A. Determine a compressão máxima da mola em metros que mantém o bloco parado, ou seja, em equilíbrio estático. E na letra B, considerando a resistência do ar desprezível e que o bloco tenha partido do repouso quando a mola estava comprimida de meio metro, calcule a velocidade que o bloco vai ter no instante em que ele perde contato com a mola. Você tem que ter muito cuidado com o enunciado dessa questão. Então, acompanhe comigo passo a passo. Na letra A, ele quer que você encontre a compressão máxima da mola em metros que mantém o bloco em equilíbrio estático. Então, olha só, gente. Quando a mola está comprimida, ela exerce uma força sobre o bloco para a direita, é verdade. Então, quando esse bloco empurra essa mola para cá, né? A mola empurra o bloco para frente. E ele vai permanecer em repouso se essa força que a mola faz sobre ele for menor ou igual à força de atrito estática máxima. Então vamos tentar entender. Para o bloco não se mover, a deformação da mola tem que ser tal
que a força que a mola faz no bloco não consiga vencer a força de atrito estática máxima. Então vamos descobrir qual é esse limite. Qual é a deformação da mola em que a força elástica fica no limite da força de atrito estática máxima, chamada força de atrito de destaque. Então, vamos fazer isso agora. Então, lá vou eu. Já sei que a normal é igual ao peso numa superfície horizontal, a massa é 5 vezes 10 é 50. Então, o coeficiente de atrito estático é 0,5, a constante elástica da mola é 100. Então, na iminência de movimento, a deformação máxima da mola será igual à condição de força elástica igual à força de atrito estática máxima, que a gente chama de força de atrito de destaque. A força elástica de uma mola é K vezes X. A força de atrito de destaque, que é a estática máxima, é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. A constante elástica é 100. A deformação é o que eu quero na condição de iminência de movimento. O coeficiente de atrito estático é 0,5 e a normal é 50. 0,5 vezes 50 é 25. Então, gente, 25 sobre 100, 0,25. Então, gente, até 0,25 metros de deformação, o bloco não se move. Então, para a gente tentar entender a questão, alguém tem uma mola e alguém começou a empurrar o bloco sobre a mola. Como tem atrito, a mola não consegue mover o bloco, mas isso só acontece para uma deformação de no máximo 0,25 metros. Se eu tiver uma deformação maior que 0,25 metros, ao soltar o bloco, ele vai entrar em movimento. É exatamente o que acontece na letra B. Vamos analisar agora a mola deformada de meio metro, que ele vai entrar em movimento. E quando ele entra em movimento, ele perdeu o contato com a mola. Então, gente, o trabalho da força de atrito entre a deformação de 0,5 metros e quando o bloco abandona a mola pode ser encontrado pela seguinte expressão: diferença das energias mecânicas. Então, situação inicial, a energia potencial elástica apenas porque o bloco está deformando a mola. E na situação final, apenas energia cinética, porque não existe mais deformação da mola. Então, o trabalho da força de atrito será simplesmente encontrado como energia mecânica final, só tem cinética, não tem deformação da mola, menos a energia mecânica inicial, quando só tem energia potencial elástica. Trabalho da força de atrito ao longo desse movimento, já sabemos que é menos força de atrito vezes a distância. Energia mecânica final, só cinética, porque não tem mais mola quando ele sai. E a energia mecânica inicial é a energia potencial elástica. Então, a força de atrito cinética, porque está em movimento, é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal, que é igual ao peso, né? mg, vezes d. Igual a energia cinética final, que é exatamente o que ele quer, a velocidade, menos a energia potencial elástica na situação inicial. Então, agora o que é que eu vou fazer, Carlos? Eu vou pegar todos os dados da questão. Lembre que quando ele entra em movimento, eu não tenho mais o atrito estático. O atrito agora é cinético. O atrito cinético é 0,4, a massa é 5, a gravidade é 10, a distância que o bloco vai percorrer é a deformação da mola, né? 0,5 metros. E a constante elástica é 100. Substituindo os valores, lá vai. Cinético 0,4, massa 5, gravidade 10, deformação da mola 0,5. A massa é 5. K é 100 e o X é 0,5. Então, gente, o que você precisa aí é fazer esses cálculos com muito cuidado, né? Essa primeira parte aqui, 5 vezes 10, 50 vezes 0,5, 25 vezes 0,4, dá 10. 5 sobre 2 é 2,5. E isso aqui, ó, 0,25. Vezes 100, 2,25 sobre 2, 12,5. Então, com muito cuidado, eu vou fazer agora o menos 12,5 passando para lá. 12,5 menos 10 é 2,5, igual a 2,5v ao quadrado. O 2,5 divide o 2,5. V ao quadrado é 1. Então, a velocidade com que o bloco larga a mola, 1 metro por segundo. Está aí as duas respostas.
Eu quero deixar bem claro a você, gente, que na letra A ele queria saber até onde o bloco não se movia. Até 0,25 metros de compressão depois que você solta. Se você comprimir de 0,25 e soltar, ele não sai do canto, porque está no limite. Qualquer deformação acima de 0,25, quando você solta, ele entra em movimento. Para uma deformação de meio metro, ele solta a mola, sai de contato com a mola com 1 metro por segundo. Questão muito curiosa e muito interessante. Questão número 30, agora vamos lá para São Paulo, questão da Mackenzie. Uma questão que muita gente se atrapalha por causa do nível de referência. Então vamos comigo fazer com muita calma essa questão, porque é uma questão que merece muita atenção da sua parte. A figura mostra o instante em que a esfera de 4 kg é abandonada do repouso da posição P e cai sobre uma mola ideal de constante elástica 200, né? 2 vezes 10 ao quadrado é 200 newtons por metro. Então veja que ela está caindo de uma altura de 70 centímetros. Muito bem, cara. Ele quer saber qual é o maior valor da velocidade atingida por essa esfera no seu movimento descendente. Então, cara, ele quer saber qual é a velocidade que ele toca a mola, né? Vamos ver se é isso mesmo, tá bom? Então, com muito cuidado, eu gostaria que você lesse comigo. O texto é longo, mas é necessário. A partir do momento em que a esfera toca na mola, passa a existir sobre ela, além da força-peso, a força elástica, que inicialmente é menor que a força-peso, porque ele acabou de tocar. Assim, a esfera vai continuar, por incrível que pareça, aumentando sua velocidade. Sabe por quê? Porque a força-peso para baixo ainda é maior que a força elástica que nasceu agora. Assim, como o peso é maior que a força elástica, existe uma resultante para baixo. Existindo uma resultante para baixo, ele vai aumentar a sua velocidade. Mas isso vai acontecer, gente, até o instante em que a força elástica se iguale à força peso. Neste momento, a resultante é zero e aí eu tenho a velocidade máxima. O que é que acontece após isso? A força elástica torna-se maior que o peso, diminuindo a velocidade da esfera, porque agora, como a força elástica está para cima e o peso está para baixo, ela vai começar a frear o corpo. E neste momento em que o corpo para devido à freada, eu tenho a deformação máxima da mola. Então veja, a velocidade máxima ocorre quando a força elástica é igual ao peso. E a deformação máxima ocorre quando a velocidade se anula. São duas coisas diferentes. Está aí um esquema simplificado do que eu acabei de falar. O corpo foi abandonado. Ao tocar na mola, só tem a força-peso. Mas aí, a partir desse instante, começa a existir uma força elástica. E no momento em que essa força elástica, depende da deformação, quanto maior a deformação, maior a força elástica, quando elas se igualam, eu atingi a velocidade máxima, que é o que a questão quer. Após atingir a velocidade máxima, a força elástica agora vai ficar maior que o peso, até que o corpo pare, aí eu teria a deformação máxima. Então, resolvendo a questão, a velocidade máxima vai ocorrer quando a força elástica é igual ao peso, porque é quando a resultante é zero, né? Ela continua aumentando a velocidade até que ela se iguale. Se a força elástica é igual ao peso, K vezes X é igual a mg. A constante elástica é 200. X é o que eu quero. A massa é 4 e a gravidade é 10. 200x é 40. X é 40 sobre 200. X é 0,2 metros. Quando eu disse que x é o que eu quero, é porque eu quero saber qual é a deformação para que a velocidade seja máxima. Agora eu volto para a questão e vejo que, colocando o meu nível de referência no 0,2 metros, eu consigo calcular a velocidade máxima. Carlos, você pode me explicar por que você consegue calcular a velocidade máxima quando você bota o nível de referência aqui em B? Porque colocando o nível de referência em B,
a deformação é 0,2 metros. É nessa deformação que eu garanto a velocidade máxima. Então, vou dizer que a energia mecânica em B, na posição em que a mola está deformada de 0,2, é igual à energia mecânica em A, de onde ele saiu. Lembre que o meu nível de referência, gente, está numa posição tal que a altura do ponto A não é 70 centímetros em relação ao nível de referência. Ela é 0,7 metros, porque 70 centímetros em metros é 0,7 metros, mais 0,2, a deformação que corresponde à velocidade máxima. Então, eu vou dizer que a energia cinética em B mais a energia potencial em B é igual à energia cinética em A mais a energia potencial em A. A energia cinética em A é zero. No ponto B, a cinética tem e a potencial gravitacional é zero, mas tem elástica. Ixi, professor, mas não é no nível de referência? É, a gravitacional é zero, mas tem elástica em B de bola, porque tem deformação. Ah, não tem MGH, mas tem Carlão cheiroso. Tem. Kx ao quadrado sobre 2. Então, a massa é 4 vezes a velocidade máxima ao quadrado sobre 2. Constante elástica é 200. A deformação é 0,2 ao quadrado sobre 2, igual a 4 vezes 10, e esse é o detalhe mortal. A altura do ponto A não é apenas 70 centímetros ou 0,7 metros, é 0,7 mais 0,2, 0,9. Então, substituindo os valores, 4 por 2 é 2, né? 2 vezes velocidade máxima ao quadrado mais 0,2 ao quadrado é 0,04, tá? Cuidado. Então, 200 vezes 0,04 é 8 por 2. 4 vezes 10 vezes 0,9, 36. Então, com muito cuidado, 2 vezes velocidade máxima ao quadrado mais 4 é 36, passo o 4 subtraindo. 2 vezes velocidade máxima ao quadrado é 32. O 2 passa dividindo. Velocidade máxima ao quadrado é 16, tira a raiz. A velocidade máxima da esfera no seu movimento descendente não ocorre quando ele toca a mola. Ocorre numa deformação de 0,2, quando a força elástica torna-se igual ao peso. Cuidado com isso, tá certo? Portanto, a alternativa correta, letra B de bola. É, Carlos, muito interessante. E aí eu queria fazer uma pergunta a você. Eu já sei que a velocidade máxima ocorre quando a força elástica é igual ao peso. Aí eu faço a energia mecânica lá em cima igual a energia mecânica neste ponto. Mas como é que eu calcularia a deformação máxima da mola? Né? Deu a resposta B. Se ele pedisse a deformação máxima, energia mecânica lá em cima é igual a energia mecânica lá na deformação máxima. A massa é 4, a gravidade é 10 e a constante elástica 2 vezes 10 ao quadrado, ou seja, 200. Então, vamos fazer energia mecânica em C, na deformação máxima, é igual a energia mecânica em A, lá na altura 0,7, mais a deformação máxima, né? Porque aí eu pego o nível de referência em C. A energia cinética em C é zero, ele está parado. Sim, porque na deformação máxima a velocidade é zero. E também, gente, a energia cinética em A é zero. Aqui também é zero, porque ele partiu do repouso. Então, a energia potencial em C, ei, é a elástica, porque o nível de referência estando aqui, a gravitacional é zero, mas tem elástica. Kx ao quadrado sobre 2. E no ponto A, m vezes g vezes a deformação máxima mais 0,7. Então, eu agora vou passar o 2 para o outro lado. Kx ao quadrado é igual a 2mg, que multiplica x mais 0,7. Então, cai 200. 200x ao quadrado é igual a 2 vezes. Quem é a massa? 4. A gravidade é 10. E a altura do ponto A, mais uma vez, é x mais 0,7. Esse x é a deformação máxima. Eu agora vou fazer 2 vezes 4 vezes 10, dá 80. Então, 200x ao quadrado é igual, distributiva, 80 vezes x, com 80 vezes 0,7, 56. Incrível! Eu vou passar agora a observar que eu vou ter uma equação. Pronto, gente, deu um probleminha de continuidade no vídeo aí, mas aí não tem problema não, a gente continua. Eu dividi por 200 aqui, ficou x ao quadrado, né? 80 por 200 ficou 0,4x e 56 por 200, 0,28. Eu fiz isso para facilitar a resolução da equação do segundo grau. Vamos passar 0,4x para o primeiro membro, passou menos 0,4x,
e 0,28 para o primeiro membro. Então, x ao quadrado menos 0,4x menos 0,28 é zero. Eu vou pedir para você resolver essa equação do segundo grau, beleza? Usando delta, você vai achar dois valores para o x. Um deles é o que interessa porque o outro deu negativo. Então, a deformação máxima ocorre aproximadamente a 0,765 metros. Carlos, gostei, viu? Carlão, estamos na área. E agora chegamos à questão 31. Ô, Carlos, questão 31, ela vai mexer um pouquinho com centrípeta. Vai, então bora comigo. O desenho acima mostra um semicírculo associado a uma rampa, em que um objeto bem pequenininho, de massa m, é lançado do ponto X. Olha a figura, gente. Ele é lançado do ponto X. Alguém lançou ele aqui, preste atenção. Lançado do ponto X. Que inicialmente vai descrever uma trajetória semicircular, né? De raio R e centro em O. Muito bem, Carlos. Aí o que é que ele diz na sequência? Ele diz assim, Carlos, ó. Se o módulo da força resultante, quando o objeto passa em Y, é a raiz de 5 mg, sendo a distância de Y até a superfície horizontal igual ao valor do raio R, de fato, se Y está na mesma altura do centro, o raio é R. Então, ele quer saber qual é a altura máxima que ele vai atingir aqui. Cara, a altura máxima aqui é quando a velocidade é zero. É, mas a gente vai ter que começar com essa força resultante em Y. Foram dados aí nas questões desprezíveis as forças dissipativas e G, a aceleração da gravidade, como sendo 10 metros, como G, né? 10 metros por segundo ao quadrado, não. G é a aceleração da gravidade. Então, vamos começar a questão pela centrípeta, né? Já sabemos que a força resultante no ponto Y é raiz de 5 mg. Cuidado, que no ponto Y, como a gente já viu em uma questão lá do menino no tubo água, tem duas forças sobre ele. A normal e o peso. A força resultante não é a normal. A força resultante é o vetor resultante entre a normal e o peso. Ou seja, eu vou ter que fazer Pitágoras. Gente, mais uma vez, a força resultante em Y não é a normal. Ela é a resultante vetorial de normal e peso. Como são perpendiculares, força resultante ao quadrado é normal ao quadrado mais peso ao quadrado. A força resultante foi dito no enunciado, raiz de 5 mg. E o peso, a gente sabe que é mg. Então, substituindo, raiz de 5 mg ao quadrado é igual a n ao quadrado mais mg ao quadrado. Raiz de 5 mg ao quadrado é 5 m ao quadrado g ao quadrado. Igual a n ao quadrado mais m ao quadrado g ao quadrado. Vamos passar m ao quadrado g ao quadrado para o primeiro membro, ou simplesmente, se a mula é igual ao jumento, jumento é igual a mula. Passa m ao quadrado g ao quadrado para o outro lado. N ao quadrado é 4m ao quadrado g ao quadrado. Tira a raiz. Tirando a raiz, raiz de 4m ao quadrado g ao quadrado. Mas olha, esse raiz de 4, ele pode sair como 2. M ao quadrado m e g ao quadrado g. Ou seja, a normal no ponto y vale 2mg. E essa normal valendo 2mg me permite agora ver que ela é a resultante centrípeta. Então, 2mg é mv ao quadrado sobre r. Posso cortar m com m e vou ficar 2g igual a v ao quadrado sobre r. Passo r para o outro lado. A velocidade em y ao quadrado é 2gr. Como a gente já viu, a gente geralmente deixa vy mesmo, né? Nós não substituímos vy, deixa assim mesmo. Com essa informação, eu posso aplicar a conservação da energia mecânica entre os pontos A e... Essa é a surpresa da questão. Gente, olha só. A velocidade em y ao quadrado é 2gr. Eu já achei. Aí o que é que eu vou dizer? A energia mecânica em x é igual à energia mecânica em y, que é igual à energia mecânica em a. Em qualquer ponto, a energia mecânica é igual. Só que aí eu sei que a energia mecânica em x sendo igual a y, eu posso utilizar a energia mecânica em y. Então, a energia mecânica em y é igual à energia mecânica em a, porque em qualquer ponto ela é igual, não tem atrito. A energia mecânica em y é potencial em y mais cinética em y. E a energia mecânica em A é potencial em A mais cinética em A. Com muita calma, cinética em A é zero,
porque é a condição de altura máxima. Na altura máxima, a velocidade é zero. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Energia potencial em Y mais energia cinética em Y sendo igual a energia potencial em A, eu vou substituir. No ponto Y, a altura é R, então mgr. A cinética é mvy ao quadrado sobre 2. E em A, mgha. Posso cortar as massas. Ficamos gr mais vy ao quadrado sobre 2 é igual a gha. Mas, Carlos, vy ao quadrado, eu estou vendo aqui, Carlos, é 2gr. Legal. Então, gr mais 2gr sobre 2 é igual a gha. Vou agora dividir 2 por 2, vai ficar gr mais gr igual a gha. GR com GR dá 2GR, igual a GH. Então, cortando a G com G, a altura do ponto A vai ser 2 vezes o raio letra A. Ei, Carlos, questão interessante demais, né? Questão toda literal, não teve números. Pois é, gente. Apesar de ser lançado de X, você igualou a energia mecânica de Y com a energia mecânica correspondendo à altura máxima, 2R, e o teclado está aí, letra A. Obra-prima, PUC Paraná, Medicina. Um bloco de massa 10 kg é abandonado de uma rampa no ponto A. E ao se deslocar, encontra um trecho circular de raio curvatura R, atingindo o ponto B de bola com velocidade VB, como ilustra a figura. Ah, tô vendo aí, Carlos, bem interessante mesmo, viu? De acordo com o que foi descrito, qual é a intensidade de força de reação normal entre o bloco e a superfície no ponto B de bola em newtons? Considere que não há nenhum tipo de atrito e a gravidade é 10. Eita, como é que eu vou fazer essa questão? Galera, primeira coisa que eu vou fazer é saber qual é a velocidade dele no ponto B de bola. É possível saber, porque como não existe atrito e ele foi solto de uma altura de 6 metros, tem como saber qual é a velocidade dele na altura de 1,5 metro. Tem. Então, bora. Energia mecânica em B é igual a energia mecânica em A. No ponto B de bola, eu tenho o potencial de B mais cinética de B. No ponto A de amor, eu tenho o potencial de A mais cinética de A. Como ele foi abandonado em A, cinética de A é zero. Então, energia potencial de B mais cinética em B é igual a energia potencial de A. Potencial em B, mghb. Cinética em B, mvb ao quadrado sobre 2. E no ponto A, mgha. Posso cortar as massas. Ficamos que gravidade vezes altura de B mais VB ao quadrado sobre 2 é igual a G vezes HA. Substituindo a gravidade por 10, a altura do ponto B, 1,5 metro. VB ao quadrado sobre 2 é igual a gravidade, que é 10, vezes a altura do ponto A, que é 6. Com muito cuidado, 10 vezes 1,5 é 15, mais VB ao quadrado sobre 2 é 60. Vamos agora passar o 15 para o outro lado. Esse 2 não pode passar ainda multiplicando não, viu? O 15 tem que passar subtraindo logo, dá 45. Então, VB ao quadrado é 90. Mais uma vez, deixamos a informação ao quadrado em questões de centrípeta e energia mecânica. VB ao quadrado é 90. Antes de calcular normal, eu queria ver alguns elementos geométricos. Primeira coisa, qual é o valor da altura y? Daqui a pouco a gente vai entender porque é que eu preciso dela. Na realidade, a distância do centro até o chão é o raio. Então, essa altura y, que daqui a pouco eu vou entender por que é que eu estou calculando ela, mais 1,5 metro, que é a altura do bloco ao chão, tem que dar o raio, que é 2,5. Então, a altura y passa 1,5 subtraindo 1 metro. Você sabe por que eu precisei, gente? Porque eu queria saber quanto é o cosseno desse ângulo. Mas, Carlos, por que o cosseno desse ângulo? Vamos encontrar o cosseno desse ângulo θ e daqui a pouco a gente vai discutir isso, tá? Eu vou criar um triângulo retângulo aqui, ó, de B até aqui. Cosseno desse ângulo θ, vocês sabem que é o cateto adjacente, que é 1, pela hipotenusa, que é 2,5, né? Então, o cosseno de θ vale 0,4. Você sabe por que eu calculei o cosseno de θ? Porque ele quer a normal. E essa normal, eu tenho que ver se o peso influencia nela. Esse peso que está aqui forma um ângulo θ que é correspondente a ele com essa linha que está normal. Carlos, não entendi. Gente, o peso é vertical.
Este ângulo é entre a vertical e a linha que está com a normal. Então, esse ângulo aqui é igual a esse. E você aprendeu comigo que quando tem com ângulo é cocó. De novo, Carlão. Com ângulo, aqui fica P cosseno. E como eu sei, a resultante centrípeta apontando para o centro é quem está no sentido do centro menos o oposto. Então, a resultante centrípeta em B de bola não é somente a normal. É a normal menos o P cosseno. Só seria normal se ele tivesse aqui, como naquela questão do rotor em centrípeta e do menino no toboágua. Então, normal menos P cosseno de θ é mv ao quadrado sobre R. O peso é mg, cosseno de θ eu já tenho. Massa vezes V ao quadrado sobre R. Ah, parece que eu tenho tudo. Eu tenho a massa, tenho a gravidade, tenho o raio, tenho a velocidade dele em B ao quadrado, que deu 90, e o cosseno de θ que eu tive que calcular. Que questão desafiante, hein, Carlos? N menos, a massa é 10, a gravidade é 10 e o cosseno é 0,4. 10 vezes VB ao quadrado, 90 por 2,5. 10 vezes 10 vezes 0,4 é 40. 10 vezes 90 é 900 por 2,5. 900 por 2,5 dá 360. O menos 40 passa somando. Questão simplesmente fantástica. 400 newtons, letra D. Essa merece um café, tá bom? Linda, 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 letra D. E o desafio final, nossa última questão, já se aproximando de 1 hora de aula. Essas 3 últimas questões são maravilhosas. Essa é uma obra-prima, questão clássica, tá? Temos que trabalhar de novo com a trigonometria. Eu vou fazer bem devagarinho, tá bom? Lá de Santa Catarina. O progresso alcançado até hoje no campo da física baseou-se nas investigações e nas descobertas das diferentes modalidades de energia e na constatação de que as várias formas de energia obedecem a um princípio da conservação. A figura representa a trajetória descrita por um bloco sobre uma superfície circular de raio R. O bloco parte do repouso de um ponto A, a velocidade em A é 0, desliza sem nenhum atrito e ao atingir o ponto B de bola, perde contato com a superfície. Então, em B, perdeu contato, a normal é 0. Então, como é que eu vou fazer essa questão, Carlos? Primeiro, eu quero saber o que é que ele quer, né? Sabendo que a gravidade é G e desprezando a resistência do ar, por incrível que pareça, ele quer o valor do cosseno do ângulo θ. Meu amigo, que questão doida! Vamos devagar? Eita, Carlão, você também já jogou pesado. Olha o que é que danado tu fez aí. Aqui está o ponto A, aqui está o ponto B. Eu já sei que a normal é para cima. O peso está aqui e olha o detalhe aqui. Esse ângulo θ, que essa reta que passa pela normal forma com a vertical, é alterno interno com esse ângulo θ aqui. Então, esse peso aqui, tendo o ângulo θ aqui, como na questão anterior, com ângulo, aqui é o cosseno de θ. E aqui é o seno de θ. Inicialmente, vamos à trigonometria. Cosseno do ângulo θ. Como na questão anterior, é o cateto adjacente, que é y, dividido pela hipotenusa, que é o próprio raio. Então, daqui, cosseno de θ é y sobre r. Então, y é igual a r cosseno de θ. Gente, esse y é importante por quê? Porque ele me permite achar a altura entre as horizontais que passa por A e B, porque em B ele vai perder contato. Esse y aqui eu consigo relacionar com a altura e o r, porque olhe para a figura como na anterior. H, que é a diferença de altura entre A e B, mais y é igual a r. Então H é r menos y. Mas y não foi encontrado que era r cosseno de θ. Então, colocando r em evidência, r por r é 1, r cosseno de θ por r é cosseno de θ. Então, achei a altura entre A e B em função apenas do raio e do cosseno do ângulo θ. Guarde isso, porque chegou a hora de usar
centrípeta. Então, bora. Olhando para o centro, quem aponta para o centro? Neste caso, P cosseno aponta para o centro. Menos normal é a restante centrípeta. Mas espera aí. Ele disse que era na iminência de B perder contato. Então, a normal é zero, de fato. Então, fica apenas P cosseno igual a mVB ao quadrado sobre R. O peso é mg. Cortando m com m e passando R para o outro lado, achei a velocidade em B ao quadrado em função da gravidade do raio do cosseno de θ. Gente, com essas informações, eu consigo agora calcular o cosseno de θ. Sabe por quê? Porque eu sei que a energia mecânica em A lá em cima é igual à energia mecânica em B na iminência de perder contato. E essa diferença é H. Então, bora. Energia mecânica em B é igual à energia mecânica em A. Energia mecânica em B é cinética em B, mas potencial em B. Energia mecânica em A é cinética em A, mas potencial em A. Olha o detalhe. Em B, nível de referência, a potencial é zero. Em A, cinética é zero. Então, ficou apenas que cinética em B é igual a potencial em A. Porque em A não tem cinética, porque saiu do repouso, e em B não tem potencial, porque é o nível de referência. Se você ainda não entendeu, deixa eu voltar. Ó. Em B é onde eu coloquei o meu nível de referência. Então, a altura em relação a ele é H. Ah, Carla, então mVB ao quadrado sobre 2 é mgh. Corta m de novo, passo 2 para o outro lado. A velocidade em B ao quadrado é 2gh. Mas espera aí. Eu sei que o que, Carlos? Que VB ao quadrado, sendo 2gh, eu já descobri VB ao quadrado. Descobri há um pouco de tempo atrás. É gr cosseno de θ. E eu sei quem é H. Essa equação eu descobri a partir da centrípeta, lembra? E essa eu descobri a partir da geometria. Então, H é R que multiplica 1 menos cosseno de θ. Então, agora eu consigo cortar quem? Com muito cuidado, olha o que eu vou fazer agora, gente. Olha o que eu vou fazer. Vou voltar aqui, ó. Eu vou passar inicialmente menos 2gr cosseno de θ para o primeiro membro. Vai ficar 3gr cosseno de θ. Agora eu vou cortar gr com gr. Corta gr com gr, Carlos. Corta gr com gr. Passa o 3 dividindo. Incrível. Cosseno de θ, 2/3. E é no toque da sanfona e do forró que concluímos a trilogia letra D. Gente, aula puxada. Encontro vocês em breve. Até mais. Nunca desista dos motivos que te fazem sorrir. Tô com você, tá certo?